Olá, meu nome é Nelson Henrique Perissoto, meu RA é 21070516 e vou apresentar a questão 2 presente nos exercícios de aplicação do capítulo 2 do livro Métodos Experimentais em Engenharia. Vamos lá. Identifique no conjunto a seguir os mensurandos variáveis e invariáveis. A tensão elétrica nos terminais de uma pilha medida com um multímetro. Bom, começamos com o mensurando mais polêmico. De imediato, ao responder, pode-se pensar que a tensão elétrica de uma pilha medida com multímetro é invariável, pois se durante o experimento de, por exemplo, 2 horas no laboratório do FBC, você medisse inúmeras vezes a tensão da pilha ou deixasse o multímetro ali preso medindo, não teríamos variação no valor. Isso, claro, considerando todos os fatores essenciais de equipamento calibrado, habilidade do operador e tudo mais. Porém, ao fazer uma análise mais minuciosa de como funciona o sistema de uma pilha, podemos chegar a outra conclusão. Quando paramos para analisar a pilha, vemos que ela se trata de uma bateria e, consequentemente, de um sistema que depende de reações químicas dos elementos que ali dentro residem. Sem muitas delongas aqui, de maneira bem simplificada, sabemos que dentro da pilha seu funcionamento se baseia na transferência de elétrons de um metal que tem a tendência de ceder elétrons para um que tem a tendência de ganhar elétrons. E para isso acontecer, ali dentro pode ter um líquido ou uma pasta que ajuda nesse processo. Pode ou não, pois hoje em dia temos pilhas secas e tal, mas não vem ao caso. Sendo assim, vemos que se trata de um sistema dinâmico, que pode ser variável com o tempo e principalmente variável com a temperatura. Sim, temos em temperaturas mais baixas, por exemplo, que há uma redução na atividade química do interior da bateria, e isso, além de afetar a produção de energia, aumenta a resistência interna do componente. Sendo assim, o procedimento de medir a tensão de uma pilha com um multímetro trata-se de um sistema dinâmico em que é melhor caracterizado como um mensurando variável, pois dependendo de fatores externos, como temperatura, por exemplo, pode apresentar sim mudança no valor apresentado. A temperatura ambiente numa quadra de esporte no período de 24 horas medida com termômetro digital. Essa situação já é um pouco mais trivial, pois além de ser uma situação cotidiana que podemos constatar mesmo sem a necessidade de um termômetro, também vimos algo parecido durante as aulas dessa disciplina, quando estudamos a temperatura da cidade de Santo André. Então, por mais que uma quadra de esporte não possua uma extensão tão grande como a cidade que representa a letra A do grande ABC, sua temperatura ainda assim é passível de variação durante o dia todo, pois características como posição, nível, umidade, entre outras, são influenciáveis na temperatura de tal local. A velocidade do vento durante meia hora medida com anemômetro. Assim como os itens anteriores, a velocidade do vento durante meia hora medida com anemômetro também é variável. Então, a medida depende do local, posição, altitude, temperatura, construções ao redor e diversos outros fatores que não deixam sua velocidade ser constante. A massa de um cilindro metálico medida numa balança digital de bancada. Finalmente, tratamos de uma situação invariável, pois o valor da massa do cilindro metálico permanecerá sempre a mesma no período em que a medição é efetuada e nada pode mudar isso. E claro, ressaltando a questão de se ter uma situação favorável para a metrologia, com equipamento adequado, limpeza e tudo mais.